Fala pessoal, começando o segundo episódio do Grupo Velas Podcast. Como a gente finalizou o último episódio falando da entrada do Fernando Bouzas no Grupo Velas, a gente vai dar início a esse episódio com dois convidados, o Helder Montenegro e o Fernando Bouzas. Helder Montenegro, como a gente já falou, idealizador e CEO do Grupo Velas. O Grupo Velas hoje tem mais de 150 unidades de clínicas, entre clínicas próprias e clínicas franqueadas. E o Fernando Bouzas, ele está há 13 anos no Grupo Velas. Ele tem pós-graduação em gestão, pós-graduação em marketing, atualmente faz uma pós-graduação em inteligência artificial. Já trabalhou em uma rede de hotelaria, já foi franqueado de uma rede de lavanderia e implantou muita coisa nesses 13 anos aí, muitas ideias que o Helder Montenegro teve, a execução passou por ele e vai ter muita história boa aqui para ele contar. Fernando, Helder, sejam bem-vindos, obrigado por terem vindo. Obrigado pelo convite. Beleza. Bom, Fernando, como eu havia falado no podcast anterior, já entrou por falta de braço e a gente querendo crescer, porque tinha uma franquia, um negócio, um modelo de negócio já implantado e eu não estava dando conta que era do Pilates. E eu penso que foi uma das primeiras tarefas aí, cabe a você a falar aí, que desafio que era tocar esse modelo de negócio que é o Pilates, que é tão difícil, né, até hoje. Legal. Acho que lá em 2012, né, eu estava em um outro projeto, vim da hotelaria, passei 10 anos no Grupo Accor, que era uma rede de serviços de hotelaria. Foi minha primeira grande escola. Depois eu decidi empreender, montei uma lavanderia. Tinha um sócio. Na época, 2010, a gente investiu R$400 mil, Helder, na lavanderia. Nossa. Valor como se fosse uns 700, 800 mil reais hoje, né? Eu e um amigo de infância. E o negócio ficou pequeno para nós dois. Eu voltei para o mercado e eu estava em um projeto e conversei com o Helder e a gente começou a trabalhar junto, né? Quando eu entrei no ITC, o Igor, eu descobri que na época a taxa de franquia era R$60 mil, Helder, e o investimento de uma clínica era R$100 mil. Eu quis me matar, porque com o investimento que eu tinha feito na lavanderia, eu tinha montado 4 ITCs e era um negócio muito mais rentável, né? O negócio que a gente montou é bom, mas aqui em Fortaleza tem muito sol e as pessoas lavam roupa em casa, né? E a gente deixou isso fora da equação. Na hotelaria eu tive uma experiência com franchising, né? Porque uma das vertentes do grupo era franqueamento. Depois eu virei franqueado, eu fui para o outro lado do muro. E no Grupo Velas eu voltei ao papel de franqueador, né? Então conseguia trazer a visão de franqueado para a prestação de serviço. E são aí 12, 13 anos de contribuição e de uma construção bem bacana que a gente está tocando. E aí, Helder, faltou o braço e tiveram os primeiros desafios aí para o Fernando. E um dos primeiros desafios foi tocar a franquia que iniciava, que era do Instituto Pilates, né? O Instituto Pilates ele era um braço do tratamento do ITC vertebral e que essa expertise com Pilates gerou uma nova oportunidade de negócio, né? Eu não sei se foi só o Pilates. A Iane, eu me lembro que está aqui também no estúdio, a gente já tinha crescido aí. Era eu, a Rochelle e o Bruno quando começou. Depois veio você, Iane, e tinha uma pessoa do financeiro, né? Sergina, eu acho. Não sei se tinha mais alguém. E se nessa época vocês já viam alguma coisa do ITC vertebral, porque ainda não tinha o trata, ou se era realmente vocês ficavam com o Pilates. O primeiro projeto que a gente tocou foi o do RPG Suchar ainda. Lembro que na época o Felipe Suchar pediu um apoio para você, a marca virou domínio público aqui da RPG e você teve participação na remodelagem, né? E a gente criou um projeto de licenciamento e lançou isso no mercado, né?
Depois surgiu o projeto do Pilates. A gente tinha em Fortaleza 2 ou 3 unidades do ITC e já tinha 12 ou 13 estúdios em funcionamento, que era o modelo, né? Sim. Você ter 2 ou 3 centros de tratamento e você fazer a manutenção com uma rede espalhada em toda a cidade, né? É porque tinha os próprios estúdios. Os próprios estúdios. Não eram só franqueados. E essa rede cresceu, né? A gente chegou a ter, eu acho que 40 unidades, 45 unidades na época que surgiu o Instituto Trata. A gestão do Pilates a gente passou para um outro executivo e eu entrei no desenvolvimento do Instituto Trata desde o nascimento, né? Eu fiz o planejamento e junto com você, o Bruno Parente, que cuidava do marketing, e o Thiago Fukuda, a gente lançou essa outra rede. Foi um spin-off, né? Um Ctrl-C, Ctrl-V do ITC. Teve um porquê, né, de ter Instituto Pilates perto do ITC Vertebral, né? Conta pra gente essa história, né, qual era a ideia aí? O paciente chegava no ITC e depois precisava do Pilates? Aí... A estratégia eu acho que é mais o campo do Helder, né, Helder? Era a necessidade da gente ter ali, encaminhar o paciente que estava ali no segundo mês de tratamento para dentro de uma sala onde tivesse o cuidado e tivesse o fisioterapeuta, né? No Instituto Pilates, porque a modalidade do Pilates, tanto o profissional de educação física como o fisioterapeuta atuam. E na época a gente instituiu que seria fisioterapeuta e tinha que ter alguma formação em fisioterapia manual, que era exatamente para receber o nosso paciente. E era também uma forma da gente divulgar o Pilates para a nossa rede lá do ITC, para que outros adquirissem também essa franquia. A gente criou uma metodologia do atendimento, o formato, e aqui vale ressaltar que foi uma franquia que não deu certo por causa dessa cultura do fisioterapeuta de não saber, ou não querer, ou não ter coragem de se valorizar. O tempo passava e ninguém atualizava os valores, como hoje estão todos desatualizados, e eu acredito que a grande maioria aí está sobrevivendo com o Pilates. Não é um modelo... Eu lembro que na época a mensalidade, em 2012 a gente está falando, né? Era 300, 400 reais. Hoje a mensalidade de um Pilates é 200. Olha aí, ó. Em 2012 o que a gente preconizava era 300 reais, 300 e pouco. E hoje estão cobrando inferior a isso. Então não sustenta, velho. Ou o sujeito tem que trabalhar demais, tem que trabalhar mais, tem que virar escravo e colocar muita gente dentro do estúdio. E aí a qualidade do negócio cai porque não era essa, né, a nossa intenção. A nossa intenção era que a coisa desse realmente resultado. Então, a sua pergunta faz sentido. Era um casamento ITC e Instituto Pilates. A minha primeira desistência desse negócio foi num rateio que a gente fazia uma propaganda aqui na Globo, que eu inventei esse negócio. Paz, nós somos tantos, se cada um aqui fizer a cota aqui de 800, 900 reais, dá para a gente botar a propaganda na Globo. E fizemos. 2, 3 meses, no 4º mês já começou um estudo. É muito dinheiro e eu não vejo o resultado. Eu não vejo o resultado dessa propaganda na TV Verdes Mares aqui, né? E aqui em Fortaleza. Não vejo o resultado, aí era o problema da secretária, que não quantificava, nem o profissional sabia quantificar e achava que não dava resultado. E aquilo era fantástico. Ora, você ter a imagem, a sua propaganda com o vídeo, tudo bacana ali, não sei se era 15, 30 segundos, e todo mês e você só investir
800, 900 reais. Aí disseram que não dá, lá. Ali eu fiquei puto do negócio e ali eu perdi todo o rebolado e o estímulo para o negócio. De cara, vamos fechar esse negócio. Foi o meu primeiro trauma quando eu entrei na área da saúde, né? Eu vinha de outros serviços, né? E quando eu entrei na área da saúde, eu acabei aprendendo que tão danoso é um administrador, por exemplo, e fazer reabilitação no paciente, a gente não pode, né? Não tem formação, é até proibido, é um profissional da saúde brincar de administração. O dano é o mesmo, né? Só que em vez de você fazer mal a uma pessoa física, você faz mal a uma pessoa jurídica. E a sua própria empresa. O profissional da saúde, eu tenho um exemplo em casa, né? Luísa, eu te amo, não fica brava comigo não. Mas ela é da saúde, ela tem uma empresa e a gente fala muito sobre gestão e ela é casada comigo, eu tenho uma mentoria ali do lado dela, mas é difícil você mudar o mindset da pessoa para ensinar que aquilo ali é uma empresa e a empresa tem uma forma específica de rodar, né? O paciente do ITC é um paciente que tem uma dor crônica. Então ele faz um tratamento ali, o Helder já fez uma mudança de paradigma, né? Antes era Dorflex, o cara chegava, fazia 1, 2, 3 sessões, o cara voltava para casa. Depois ele criou um programa de tratamento que aumentava essa permanência do paciente, gerando um bem enorme para esse cara. Mas depois de 2, 3 meses, ele voltava para a rua. E esse cara ia ficar onde? Vai para uma academia? Ele vai ser, a manutenção do tratamento dele vai ser feita por quem? Então a gente criou uma rede e a metodologia que foi criada nesses estúdios foi criada por um grupo de profissionais de educação física, com fisioterapeutas, com médicos, e tinha uma atenção individualizada. Então era uma opção barata para o paciente fazer a manutenção. Só que o próprio profissional ele não enxergava valor. Na virada do ano, que a gente tem a prática de reajustar os nossos valores por causa da inflação, que a inflação vai correndo seu dinheiro, a gente atualizava a tabela e eles tinham muita resistência com essa atualização. Eles eram contra. Não, vamos deixar aqui o preço que a gente estava rodando porque está ficando muito caro. Então, eles mesmos não valorizavam o valor do serviço, né? E foi, acho que, o primeiro trauma que eu comecei a trabalhar quando eu vim para a área da saúde. Como franqueado, apesar de ter sido um negócio, né, para a franquia que não rodou, mas como um franqueado, eu vejo que foi fantástico, foi um ótimo aprendizado, porque alguns anos depois começou a se falar mais entre os pesquisadores, entre os cientistas da fisioterapia, a importância do exercício para o tratamento da coluna vertebral. Mas o ITC Vertebral já tinha implantado isso dentro do ITC através da franquia do Instituto Pilates há muitos anos atrás. Então, eu por muito tempo fiquei pensando assim, por que estão comentando isso agora nas pesquisas, né? Na minha cabeça era algo que já existia, já era para estar todo mundo fazendo. Eu tenho esse viés de ter começado já dentro do ambiente particular, né? E onde, na verdade, até hoje tem muitas clínicas de fisioterapia que não aplicam exercício no paciente, né? Então, acho que o Instituto Pilates deixou esse legado aí dentro da empresa do ITC Vertebral, que é implantar exercício físico e ser especialista em exercício físico já há mais de 15 anos, né? Desculpa te interromper, é um crime com o paciente, que você faz um tratamento, depois você coloca ele em risco pela falta de manutenção, de atividade física, e é um crime contra o seu negócio. Você tem um cliente potencial lá que você pode ter um serviço constante com ele, recorrente, e você não tem, né? Exatamente. E aí vieram entregas, né? Desafios de entregas que vocês planejavam. Era sempre um frisson do que é que vai ser entregue ali nas reuniões dos franqueados, que ocorria uma vez por ano, né? Uhum. Quais foram as principais entregas? Vocês lembram como é que foram aí as mudanças das entregas de antigamente para hoje? Igor, eu estava até falando com os franqueados no último encontro, assim, cada franqueado tem um mecanismo, né? Que você tem que chegar lá e virar a chave e ele, de uma hora para outra, ele se desenvolve rapidamente, né?
sempre a gente dividiu os encontros do ITC e das outras franquias entre um evento técnico e uma parte de evento administrativo, né? E a partir do momento que a gente começou a desenvolver as ideias e levar para os franqueados, a gente percebia que cada edição do evento a gente virava a chave de meia dúzia de franqueados. Mas eu gosto de pensar hoje que a gente não é mais uma escola de fisioterapia. Eu gosto de pensar que a gente é uma escola de administração. Porque a fisioterapia, não sei se o Eder concorda com essa visão, sim, porque a fisioterapia, na internet, ChatGPT, nos acessos lá de artigos científicos, se você sentar 2 horas por dia, você consegue ter o método e a atualização técnica, né? Mas o fisioterapeuta e o profissional da saúde, eles esbarram em... Tenho medo de montar um negócio, não sei como é que eu faço para gerir esse negócio. É muito comum ver um cara montando uma clínica e ele não contrata uma secretária porque ele tem medo de assumir o compromisso ali com um consultório, né? De assumir um compromisso com alguém que ele vê aquilo ali como um gasto fixo, né? Então, é uma forma diferente de enxergar o negócio. E ao longo dos anos, a gente foi desenvolvendo essas soluções. Hoje a gente tem um sistema chamado SCAL, que foi desenvolvido internamente, mas virou uma empresa e essa solução está no mercado. Mas antes do SCAL, o Helder, antes de eu chegar no grupo, ele falou, eu preciso ter um software que me dê o agendamento dos meus clientes e a produtividade dos meus fisioterapeutas, que o dinheiro que entra na casa está relacionado a essa agenda. E depois a gente criou uma outra versão que se chamava Sistema Físio, não sei se você lembra, Helder? Sim. Que era um pouco mais robusto e tinha... Na verdade, essa é a terceira, né? O SCAL é a terceira. Eu acho que é o quarto, porque antes ainda tinha um que você contratou. Foi lá da Beira-Mar, você não tinha nem entrado aí. Mas pegando esse gancho ainda do Igor de os desafios nos nossos encontros, que era anual e a gente fazia também regional. Isso é igual aquela máxima de quanto mais você estuda, mais dúvida você tem, né? Quanto mais você queria ensinar gestão e quer ensinar gestão para o franqueado, mais você vê que não faz o menor sentido. E ele... Eu não sei como é que eles escutam essa afirmação, né? E o fisioterapeuta, ele acha, né? Ele acha que pode, que é bom e que faz tudo, e tem aquela que cuida do filho, cuida do marido, trabalha como fisioterapeuta e vê a parte financeira e secretária, ou não tem secretária, e acha que está certo. Tem as que brigam comigo, tem aqui no meu Instagram, que é um absurdo eu falar desse negócio de valorização e não olhar para o paciente, que o paciente é sofrido, já rodou. Quando chega a gente tem que dar o desconto. E aí ainda afirma, e eu vivo bem, tenho minha casa própria, eu viajo com meu marido, minha agenda está cheia de 7 horas da manhã às 8 da noite. Então, para ela compensar, ou para os fisioterapeutas, eles compensarem a falta de valorização, eles trabalham demais. E, infelizmente, a conta vai chegar. E a conta é com a saúde. Porque não é normal a pessoa trabalhar de 7 da manhã às 8 da noite, cobrando barato para poder ter um rendimento suficiente para, em algum momento do ano, ter ali uma pequenas férias, porque não dá para tirar 30 dias, porque não tem outro. Não tem gestão. E eles se acham, velho. O fisioterapeuta acha que isso é correto e ainda vem brigar com a gente que quer levar, mostrar para os colegas, mostrar para o mercado a nossa profissão. E o mercado, ele é bom, tem a margem. Ele tem uma margem muito boa. Só que essa margem não é aproveitada pelos fisioterapeutas. Então, antes da pandemia, num desses encontros, ou na pandemia ali, eu teve um que eu pedi para jogar a toalha. Foi depois. Meu irmão, se você tem um faturamento X
Não passa disso aí, já vem há não sei quanto tempo e o negócio arranhando, jogue a toalha. Jogue a toalha, contrate um gestor. E isso não é fácil, né? Porque é da nossa cultura, né? Não imaginar isso como investimento, né? Como não um custo a mais. isso ele vê como um custo. Ele não enxerga o retorno, né? É aonde menos, né, a gente investe, né? É em pessoas. Então você tem coragem de fazer, o cara tem coragem de fazer uma reforma, montar um consultório lindíssimo, gasta não sei quantos mil, compra um aparelho X, Y, tá? Sei quantos mil. Mas, cara, põe uma promotora de venda, 3 mil, 4 mil reais, experimenta por 3 meses, 4 meses, vai dar 12 mil, 15 mil. Experimenta e faz esse investimento. Sabendo no que vai cobrar dessa promotora de venda ou desse gestor, que aí vai ser mais caro, mas se é um fisioterapeuta bom, que já tem um time, já tem equipe, tem capacidade de faturamento aí, 70, 80, 90 mil reais, tem capacidade. Talvez não esteja faturando isso. Então você vai poder pagar esse gestor, você vai poder. Aí você calcula 3, 4 meses. Tu vai ter que se pagar. Todos nós, a gente tem que se pagar. Claro. E aí o profissional da área de saúde, ele não alcança isso. Ele acha que isso vai ser um gasto onde ele não percebe que o gasto maior está naquele aparelho que muitas vezes não está sendo usado ou ele gasta na reforma para deixar o negócio todo lindo, maravilhoso e não investe no mais importante. E se você perguntar para um fisioterapeuta quanto você quer ganhar, o cara não vai responder 30, 40 mil, que é o que um profissional de qualquer área almeja. Lógico que depois de algum tempo de estrada, né? O fisioterapeuta fica feliz com 10 mil reais no bolso e está errado isso. Porque o fisioterapeuta é um dos profissionais que mais estuda. Os caras fazem curso, investem em curso de forma frequente. E eles têm essa síndrome aí de querer ter pouco resultado, né? Voltando para a tua pergunta, eu acho que o desafio ao longo dos anos foi ensinar o cara a gerir, né? As ciências, elas são dinâmicas, Igor. Se você passa 3, 4 anos sem estudar fisioterapia, você fica para trás. A administração é a mesma coisa. Então, um fisioterapeuta ou um profissional da saúde que se aventura a administrar e ele passa 3, 4 anos fazendo a mesma coisa, ele está fazendo coisa errada e está desatualizado. Agora mesmo a gente está, depois de 20 anos de estrada, com 45 clínicas em operação, a gente, nesse mês aqui, a gente está mudando todo o ciclo de gestão da empresa, porque a gente percebeu a oportunidade de ser 15% mais eficiente, através de estudos e cálculos que a gente fez. Então, só em ter esse dado, que pode ser 15% mais eficiente, é sinal que tem muita gestão por trás. Eu lembro que a primeira vez que eu falei com o franqueado do ITC, eu dei uma palestra sobre planejamento estratégico, que é um negócio extremamente chato para fisioterapeuta. Não sei se a galera ficou acordada lá na época, né? Me colocou no frio aqui, né? Me colocou depois do almoço para falar de planejamento com os caras. Mas eu lembro que a gente criou uma metodologia de definição de meta de faturamento a partir de custo. A gente criou o primeiro sistema, que foi o sistema Físio, a gente tinha que brigar com os caras para eles usarem o sistema. Olha que doido. A gente desenvolve um sistema para aumentar a eficiência do cara e o cara, não, eu não gosto disso, eu prefiro meu papel, meu prontuário ali. O Crefito vem aqui, ele quer ver a assinatura. Eles foram sempre muito resistentes, né? E a nossa briga sempre foi essa, né? De desenvolver as ideias e fazer essas ideias rodarem, né? Eu tenho uma revelação até para fazer para vocês e para quem está em casa também. Antes da pandemia, eu era esse fisioterapeuta aí, que trabalhava de 8 da manhã a 8, 9 da noite e ficava feliz quando a agenda estava cheia e eu não tinha tempo para almoçar, né? Porque é sinal que ia entrar mais dinheiro e tudo mais. Mas o faturamento não crescia. Veio a pandemia, um baque, né, para todo mundo. Mas pós-pandemia, eu não lembro exatamente por que eu não podia mais atender dia de terças e quintas de manhã. Por algumas mudanças, eu fiquei com esse horário que na época eu pensava que era um horário ocioso
E eu passei a me preocupar mais com gestão, né? Depois desse período. E coincidentemente, ou não, foi na hora que a gente viu o faturamento aumentar mais e foi na hora que a gente viu que era possível aplicar o que a franquia nos passava. Porque antes disso, era tipo assim, nossa, que massa que eu vi no encontro. Vamos aplicar? E surgiu o paciente na hora que eu queria fazer isso. Não, mas deixa para amanhã. Surgiu mais 2 pacientes novos e cobriu o horário livre. Não, só sobrou 9 da noite. 9 da noite não dá mais para reunir com o secretário, nem com outros fisioterapeutas da clínica. Então não tinha horário para aplicar o que a gente via nos encontros, né? Então o que eu deixo de dica para o franqueado que ainda não virou essa chave é: você precisa atender menos e gerir mais para aplicar o que todo o suporte da franquia vai lhe oferecer. Se você não tiver tempo para aplicar, por mais que o suporte e as entregas sejam fantásticas, não vai ser realizado, né? E eu lembro, uma das entregas, né, em um dos encontros foi sobre funil de vendas e todo passo a passo, né, era em bolinhas, né, todo passo a passo O até GCP. a pessoa chegar ali na mesa do fisioterapeuta para ele atender. Consegue explicar um pouquinho dessas bolinhas, como era esse passo a passo até chegar em... Lembro, essas entregas que a gente ia desenvolvendo, e nada disso é ao acaso, né? Tudo a gente pilota dentro das unidades próprias e entrega para os franqueados. Esse é o conceito de franchise, né? Você tem detém o know-how e você transfere o know-how. Chegou uma hora, não lembro muito bem a linha do tempo aqui, eu acho que em 2018, a gente decidiu ganhar performance nas unidades próprias. A gente criou uma metodologia de gestão, que a gente chamou de GCP, Gestão de Clínicas Próprias. E a gente mapeou todos os passos da jornada do cliente, desde a captação até a geração de caixa. E a gente fracionou isso em etapas e a gente foi entregando isso para os franqueados, né? Eu acredito hoje, Igor, que se o cara que empreendeu com fisioterapia ou na área de saúde, ele fica mais feliz com o resultado do paciente do que com o resultado do negócio dele, ele ainda é profissional da saúde. E eu acho que dificilmente ele vai atingir grandes conquistas na gestão do seu negócio. E aí faz muito sentido o que o Helder fala, né? Joga a toalha. De cento e tantos franqueados que a gente tem, eu acho que 15%, 20% tem esse perfil. Nas nossas clínicas próprias, Helder, dos 45 capitães que nós temos muitas dificuldades em fazer os caras entenderem os conceitos de gestão e aplicarem um ciclo de gestão de forma eficiente lá na ponta. Essa história que o Fernando acabou de falar, que é do GCP, Gestão de Clínicas Próprias, ela começa na contramão. A minha ideia é na contramão. Não é porque é contramão que não é que está errado. Foi para o bairro de Fátima, para a unidade do bairro de Fátima, que eu cheguei para eles: rapaz, vamos fazer um negócio aqui de divisão, bônus, de lucro. Para fazer essa divisão de lucro, você tem que pegar e fazer a anatomia e dissecar a clínica para a gente saber realmente os custos, para saber quais são as principais margens, porque a outra unidade própria estava aqui, era a minha, lá no Meireles e tal, e essa estava à distância. Veja tudo que a gente elabora esse projeto aqui de bônus. Nesse estudo dele, nesse levantamento, aí vem percentual, tá? Aí começa a se estruturar, a ter dúvidas sobre todos os números, como gerir, como separar o investimento que é feito, o financeiro, o que entra lá, o marketing, o profissional, o valor que ele recebe, se programar para 13º, reforma e tal. Então, tudo isso entra na preocupação, porque senão você ia, só na parte boa, você ia entregar e ia dividir, você não ficava na retaguarda. Então,
foi a partir desse momento que a gente começa a virar esse jogo mais lentamente, né? Até vir a pandemia, e aí com a pandemia, aí foi a entrada do Bruno Guilherme, departamento comercial, aí já entra outra pessoa com outra visão que nós dois, a gente reclamava e se queixava muito um para o outro. Falta o comercial, falta o comercial, falta o comercial. O do marketing era camuflado, a gente se achava, mas com direito, porque era muito bom, né? A competição era muito pequena, então a gente estava sempre na vanguarda do marketing. E aí esse não era problema. O problema aconteceu depois da pandemia também, porque explodiu o mundo a usar as redes sociais. Então dava para a gente administrar de forma amadora, mas tinha um sentimento muito grande que era esse do departamento comercial, que é fruto do profissional de saúde que tem o preconceito, que tem o pecado de não poder... Aqui nós estamos falando faturamento, estamos falando de negócio, mas é uma realidade. O cara tem um custo. Você estava falando, você tem um custo de 85 mil, 80 mil na sua unidade. Meu irmão, se você não cuidar desse negócio, você vai ter um ferro muito grande. Então, você tem que falar de faturamento. Agora, como sempre a gente fala, desde que você seja ético, né? Você está vendendo um programa de tratamento, você está vendendo aquele teu valor com ética. Para o que o cara precisa, né? É o que ele precisa. Voltando à tua pergunta aqui, a analogia, né? Eu acho que a dinâmica que a gente tem lá no Grupo Velas é cada um no seu quadrado. Pessoas certas ocupando o papel certo. Eu tenho ideias boas, eu estou no grupo há não sei quanto tempo, mas quem tem a visão de longo prazo é o Helder. A dinâmica é, Fernando, ele chega lá, outro dia ele chegou na época da fusão, acho que a gente vai chegar nesse assunto, né? Ele chegou num dia lá, quero montar 20 clínicas no próximo mês. Que é a visão, né? E a gente fica olhando assim, meio atordoado, leva o soco no estômago e depois a gente consegue empacotar aquilo ali e executar. Porque o executivo executa e o diretor enxerga lá na frente e dá o direcionamento. É assim que funciona. A maioria das clínicas, os franqueados não conseguem fazer isso. Porque eles não têm a experiência, né? Eu vou completar próximo ano 25 anos de CLT. Não sou mais CLT, sou PJ, né? Eu tenho uma participação societária no grupo hoje. Mas meu primeiro emprego como CLT foi em 2000. 25 anos de estrada. Aí é cíclica essa história de você chegar... Eu já fiz várias consultorias e você chega em um lugar e é sempre os mesmos erros, as mesmas histórias. O cara que investe 400 mil reais numa clínica e contrata uma secretária ganhando salário mínimo. A máxima, né? As pessoas são antes do tijolo. E é muito difícil você encontrar isso funcionando bacana. Então, quando você entende que tem uma pessoa gerindo o negócio lá e você, como franqueador, dá a ferramenta, dá o sistema, dá o know-how, dá o suporte, é muito difícil esse negócio não dar certo na nossa área. É um mercado muito bom, né? Quando eu entrei no Grupo Velas, eram 4 pessoas, 5 pessoas, né? E eu falei, cara, a margem desse negócio é incrível. Esse negócio é muito bom. E quando eu olhei para as unidades franqueadas, eu falei, a unidade franqueada é melhor ainda. Porque o cara tem um custo baixo e ele tem uma possibilidade de escala muito grande. Agora, será que o cara sabe vender? Que venda foi uma das entregas que a gente bateu muito nos encontros de franqueado, né? Ainda na tua pergunta lá, quais são as entregas que vocês fazem para os franqueados? A gente está marcando agora aí nos próximos 2 meses um novo evento para os franqueados que chama Ciclo de Gestão. A gente vai pegar todo o aprendizado dos últimos 6 meses e a gente vai empacotar e entregar isso para os caras. Isso tem muito valor. Igor, o nosso negócio lá muda muito, né? Às vezes o cara sai de férias e a gente fala assim, pô, depois de 15 dias, quando ele volta, já tem um monte de direcionamento diferente. Então, em 6 meses, a gente consegue descarregar para os franqueados uma carga de know-how muito grande que ele consegue levantar o negócio. Então, Fernando, a maioria dessas entregas estão muito relacionadas com o SCAL, né? Onde o SCAL ajuda aí na gestão da franquia? Quais são todos os braços aí do SCAL para esse monitoramento? Acho que a gente precisava de um podcast para falar só sobre o SCAL, viu, Igor? Porque é muita coisa bacana.
A gente chegou a uma época da nossa empresa que a gente queria ajudar os franqueados de uma forma mais incisiva e a gente não tinha informação suficiente. Eu lembro que eu mesmo, uma época eu fiz o suporte direto para os franqueados e eu mandava e-mail e mensagem para os caras, cara, me dá as tuas informações que eu junto aqui, consolido e eu te dou uma análise. E a gente sofria muito com isso, né? A gente na época tinha um sistema físio, esse sistema tinha só a parte de agendamento e de prontuários e a gente queria desenvolver a parte de retaguarda, né? De financeiro e gestão. E a gente decidiu montar o Scal. O Scal, quando o Elder chegar, a gente pergunta para ele, né? Veio de uma outra aplicação que ele desenvolveu, que se chama Scal, e servia para conectar ao sistema que a gente tinha. Quando essa conexão ia ser feita, houve uma disparidade entre os sistemas e a gente teve que construir um novo sistema que se chamou Scal. Então, montamos uma frente e a gente desenhou tudo que a gente queria, que a gente sonhava como sistema. Ter uma franqueadora que tem essa capacidade de desenvolvimento é muito bacana, né? Porque a gente desenvolveu um módulo de agendamento, um módulo de controle de leads, um módulo de um prontuário. Na época do prontuário, o Elder pode falar melhor, foi desenvolvido um algoritmo junto com a IBM, com o pessoal da Unifor, que tem uma base científica. O fisioterapeuta ele preenche lá a anamnese, tem já uma indicação, uma contraindicação do sistema. Ele mesmo, ele fez parte. Ele participou, né? Ele participou da construção do algoritmo. Isso tudo deságua em um módulo financeiro, que deságua em um módulo gerencial. Então, com base nessas informações, a gente consegue ter uma leitura de dados dos franqueados e prestar um suporte e falar, você tem demanda e a sua secretária não está trazendo o cara para dentro de casa. Ou você tem um volume de avaliações, mas você não está conseguindo converter a venda. Seu ticket médio está desequilibrado, que é a parte de negócio, né? Eu já conversei com muitos fisioterapeutas que eles acham que falar de números na área de saúde é pecado. Não posso falar de vendas e de ticket médio de faturamento. Cara, é uma empresa. Então, se você não levar isso a sério, você vai sempre ficar nadando de calça curta ali. Para o fisioterapeuta, eu falo que você só atende o paciente depois que você vende, né? Porque você quer reabilitar uma coluna e você sabe que vai demorar 2 meses para isso. Você só aplica o tratamento depois de realizar a venda, né? Se o paciente não acreditar em você e não tiver confiança no seu tratamento, ou seja, se ele não comprar, não realiza tratamento. Então, o fisioterapeuta precisa aprender isso para ele conseguir tratar mais pessoas. O fisioterapeuta que trata muitas pessoas, ele consegue vender para mais pessoas, né? E eu vejo que o Grupo Velas, apesar de estar tentando focar cada vez mais em gestão, mas um lado positivo de ser muito focado no B2C, né, no paciente, é conseguir gerar demanda de leads para os franqueados e para unidades próprias, né? E foram muitas entregas que eu pesquisei para o B2C, né? Teve cartilha Doutor Coluna, teve livro hérnia de disco e dor ciática, teve site, Instagram, YouTube, dica para paciente. Então, participação muito na Globo. Comenta aí, Helder, como foram essas entregas de como se aproximar do paciente e estar cada vez mais fazendo o paciente entender o que é a fisioterapia de qualidade. Bom, eu queria ainda aproveitar aqui que o Fernando está na mesa e nós vamos falar de marketing, né? Aí tem um podcast aí para falar cartilha, livro, participação no bem-estar, foram muitas e outras, né? Mas tem um negócio, vamos acompanhar aqui na timeline. Tem uma participação do Fernando que ela é muito importante, que é no Instituto Trata. É a segunda franquia em fisioterapia. Essa franquia eu anunciei, eu acho que o Fernando não estava, porque ele estava sendo contratado, mas você participou desse evento, que foi em um hotel, acho que na Beira-Mar, ou era pela Abolição ali,
onde o Akin estava presente e eu anunciei o nome do Thiago Fukuda. Perguntei para todos vocês se vocês conheciam. E que aí ali eu falei da importância da gente começar a pensar no outro modelo de franquia que fosse em Joelho, que era o nosso receio que essa franquia fosse montada em São Paulo e que alguém montasse alguma coisa também em coluna vertebral. E aí, logo em seguida, eu fui para um evento, acho que você foi também, um evento no Rio, um congresso onde eu conheci o Thiago, convidei ele inicialmente para o ITC, montamos um ITC, mas o objetivo era, lógico, ele era o cara do joelho, era montar a franquia do Trata, porque já tinha na retaguarda o Fernando. E aí montamos essa franquia e quem tocou foi o Fernando. E aí você poderia falar sobre isso, porque logo depois de ter montado o Trata é que vem a história do livro, e aí é uma época que o Facebook não acabou, lógico, né? Mas é aí onde começa o Instagram, e aí começa a ficar, a coisa começa a aquecer com relação ao marketing. Nessa época eu já tinha comprado a plataforma de lançamento do Érico Rocha, lá em 2014, por aí. E eu estava nos Estados Unidos e começa a falar em lançamento, em vídeos dos Estados Unidos, eu falando para o nosso time aqui. Mas, por isso que eu digo, é um capítulo muito bacana essa coisa aí do marketing, mas antes vem a franquia do Trata, que Fernando é quem toca, lógico, junto com o Thiago. Não sei se você percebeu, mas a gente aqui, em relação à proteção do franqueado, já falou de várias coisas, né? A gente já falou de protocolo, de inovação, a gente já falou de gestão, a gente já falou de ter um sistema, a gente já falou agora de ter uma empresa para proteger o franqueado de uma possível entrada de um concorrente, a gente já falou de várias coisas. Então, tudo que a gente faz tem uma conexão com esse negócio, né? Minha experiência no Trata foi, talvez o Trata Franquias foi o projeto mais fácil que eu tive no grupo, Helder. Foi chupeta no mel, né? Porque eu já tinha um modelo pronto, funcionando o ITC, e eu peguei aquele modelo junto com os caras, lógico, né? E fiz o planejamento estratégico lá para lançar a franquia. Ctrl-C, Ctrl-V, melhorei lá. O ITC na época foi desenvolvido sem um administrador, então o Trata eu acho que já teve essa diferença, e a gente copiou tudo que não funcionava e implementou outras ideias com o nome do Fukuda, que é um nome quente no mercado, e a gente conseguiu ter um crescimento muito rápido no Trata. A gente andou junto com as duas franquias e anda junto até hoje, e a gente faz as mesmas entregas aí para os franqueados, porque o modelo de negócio é muito parecido, né? Lógico que para o franqueado do Trata tem algumas coisas, do ITC tem outras, mas a gente tem uma estrutura que serve a esses dois times. Legal. Eu não vou nem me aprofundar nesse assunto, porque o nosso próximo podcast é sobre o Instituto Trata, né? Então a gente vai convidar... Ah, legal. Ixi, então eu falei demais. Não, mas foi ótimo, porque faz parte da construção do Grupo Velas, né? Mas o nosso próximo convidado é o Dr. Thiago Fukuda, junto com o Fernando Bouzas, para falar aí do Trata e se aprofundar, e similaridades e diferenças entre ITC e Trata, e tudo que veio a somar aí para o Grupo Velas, né? Então vamos para... Então, entrando nesse assunto aí de marketing das entregas para franqueado receber leads e livro, e tem um monte de coisa aí que sempre é entregue no marketing, né? Posso colocar uma coisa dentro do seu fluxo aqui, entre o marketing e o SCAL? Entre o marketing e o SCAL, porque o marketing ele surgiu junto com o Facebook ali. A gente nadou de braçada sozinho no mercado. Sim. De 2006, 2007. Eu acho que o Facebook foi lançado em 2008, Igor. 2008 começou com imagem. Eu escrevia texto para o Facebook e eu testava se o texto era bom. Eu escrevia antes de almoçar. Era lá na Beira-Mar, eu botava o texto ali.
O texto era bom se eu chegasse em casa para a hora do almoço e já tivesse 2.000 curtidas. Nossa. Era o tempo de ir lá. 2.000 curtidas no almoço. Era muito menos povoado na época, né? Quando veio vídeo, eu fazia um ao vivo lá com o Rossmann, lá em casa, já, isso era 2011, 2012. Sem avisar, sem nada, era 3.000 pessoas assistindo ao vivo. Eu lembro que o orçamento médio que a gente investia por unidade nessa época era 400, 500 reais. E os caras recebiam 150 leads. Virava commodity o lead, o Taiwan. Taiwan é do marketing, está ali escutando a gente, né? A gente lançava a campanha, chegava tanta demanda que a gente aproveitava ali 20%, 30% e não fazia um trabalho de vendas coerente, que eu acho que venda é depois do marketing que a gente fala, né? Mas entre o Scal e o marketing, esse cara que me mandou um vídeo uma época, eu acho que foi 2017 ou 2018, falando sobre inteligência artificial e como isso ia mudar as profissões. E no meio do vídeo tinha lá as profissões de contador, advogado, administrador, vão todos se acabar. E eu falei, pô, o meu líder aqui está me mandando uma mensagem dizendo que a minha profissão vai acabar, eu tenho que fazer alguma coisa com esse negócio, né? E aí eu fui estudar dados, ciência de dados. E o Scal, hoje, é o nosso principal ativo, porque tudo que você faz na clínica gera dado e a gente tem hoje um processamento desse dado que indica toda a jornada de compra do nosso cliente. De onde ele vem, qual é o comportamento de consumo dele, que tem interseção com marketing, quanto a gente investe, quanto custa para atingir 1.000 pessoas, qual é a conversão dessa conversão, quantas avaliações vêm, de que tipo de campanha, de qual criativo que essas campanhas vêm. A gente está num conceito agora de trabalhar com projeção. No dia 5, a gente já sabe qual é o resultado do final do nosso mês. E o nosso tempo de resposta já é muito mais rápido. Tudo isso é possível através do Scal, junto com essa conexão de dados, né? Dando suporte para o marketing ser mais eficiente. E aí a gente entrega isso para os franqueados, porque a gente tem um ranking lá, o franqueado tem um sistema, a gente consegue entregar relatórios para esse cara analisar a performance dele, né? Uhum. E aí, no final do dia, o franqueado, se ele está dentro do negócio, se ele entende o papel dele dentro do negócio, aquela história, né? Pessoas certas nos lugares certos. Se ele está administrando o negócio, se ele está olhando lá os leads que chegam, porque aquilo ali é dinheiro na mesa. Se chegam 10 e você deixa 8 irem embora, a culpa não é do marketing, a culpa é da sua gestão de vendas. Então, se você está olhando lá a conversão da secretária, se você tem uma excelente qualidade de serviço, NPS, se você mede a satisfação do seu cliente através do NPS, é muito difícil o negócio dar errado. Entendeu? Então, eu acho que é esse o modelo de negócio. Tá? Bom, para a gente chegar, para chegar aí, né, o Fernando ele deu salto, porque aí tem a época das vacas gordas, né, que aí era... Eu penso que o marketing ele ficou acomodado, ele está acomodado, o offline ou ideias, por causa do marketing digital, do tráfego pago, que em algum momento foi bom, e isso chamou a atenção, viciou as pessoas, os profissionais, onde eu digo que hoje ele faz a confusão, ele quer ser influenciador ou ele quer se mostrar como autoridade, né? Que é o nosso caso. A gente tem que se mostrar como autoridade e não como tá publicando ali como influenciador. Mas o que eu estava dizendo é que esse sistema, essa coisa deixou o profissional acomodado de ter boas ideias. Nós mesmo pecamos sobre isso. Nós tínhamos bons criativos offline, como é o caso do livro. Quando lançamos o Trata, aí eu vi que precisava entrar mais ainda na mídia, na TV brasileira, e livro é algo extraordinário. E ele abre todas as portas, né? E aí nós resolvemos investir nesse livro, que são muitos infográficos. Eu fiz pesquisa, eu me lembro que eu vivia nas livrarias em São Paulo, buscando quais eram os livros com infográficos, e você encontrava pouquíssimos livros
que tivesse infográfico. Passa Aí ali o Igor abre, aonde você abrir vai ter um infográfico. Isso é caríssimo, né? Na época um infográfico desse, cada figura dessa custava R$40. Uma média custava 80, uma figura grande custava R$120. Eu terminei investindo aí R$50 mil para produzir o livro. Então você investir R$50 mil, editora nenhuma comprou. Nenhuma, e nem hoje compra, não compra, porque é inviável ela investir isso. Então eu fiz, foi próprio, né? A produção própria, não teve uma editora, e depois que lançamos, vendemos aí 10, 12 mil unidades, isso aí foi rápido. No Brasil, você vender 1000 livros é difícil. E vender mais de 1000 livros técnico é mais difícil ainda, né? Mas o livro aí, ele abriu todas as portas, né? E isso era importante porque eu conseguia ir, por exemplo, a gente fala na Globo, porque na época tinha esse programa Bem-Estar, e era o programa de saúde que tinha aí estourado aí. A gente fez Globo Repórter, pegar um intervalo todo de Globo. 2014 o livro, né? O Globo Repórter travou o site, o Hérnia de Disco. Travou. Foi uma loucura. E tudo isso era sacada nossa de como você sai daqui e entra lá em São Paulo e Rio. E aí o Bem-Estar gostou tanto, né, dessa coisa, a gente levava material para demonstrar e tal, que ele fez com o Bem-Estar, fez com você aqui em Fortaleza, fez com o Francis, fez com o Franqueado, fez com o Fukuda. Eu fui lá para os estúdios da Globo várias vezes. Você construiu uma peça só para levar para lá, né? Investi 3, 4 mil reais numa peça era 3D? De corte a laser. Eram as primeiras máquinas era para explicar sobre a musculatura profunda. E eu levei escondido, entrei no estúdio escondido, e eu estava no estúdio. E aí entra na Globo, tudo muito organizado, aí fica ali aquele reloginho, faltam 10 minutos, 5 minutos. E a reunião ali com a Mariana e esqueci o nome dele, e a diretora, a Patrícia. Daí tinha um médico. E o médico, e a conversa era com o médico, e o médico disse, cara, não vai sobrar nada aqui para mim. Não vai sobrar só, vai ser essa peça aqui. E ali eu segurando dentro de uma bolsa. Quando anunciou lá 2 minutos, o sinal 2 minutos, aí eu peguei a peça, joguei em cima da mesa. Quando eu botei na mesa, aí a Mariana, doutor, que coisa linda é essa? A diretora do programa, meu Deus! Eu digo, aqui é a musculatura que a gente está falando e tal. Se você... Muda. O programa foi meu. Então, aqui os meus amigos, rapaz, como é que você vai investir? Você vai levar isso aqui, você vai mandar fazer, a Globo vai te pagar? Eu digo, não, cara. Mas aqui vai fazer um sentido. Então, isso é você estar olhando lá na frente, isso é você empreender, é nas oportunidades, dentro do próprio negócio. Você acha que já empreendeu, que você já chegou lá, tem muito ainda o que conquistar. E essa é a nossa máxima, né? Você tá dentro do negócio, Taiwan que está chegando aqui agora, vai ver isso daqui. Você falou há pouco tempo, né? Cara, tira férias quando volta. Cara, quem saiu em julho da nossa empresa e chegar hoje é outro negócio. É outro negócio completamente. Por quê? As oportunidades, elas estão dentro do próprio negócio e a gente tem que ver como aproveitar essas oportunidades. Então, na época, a gente usou muito essa coisa do marketing offline para ocupar os espaços e colocar o Trata e o ITC na mídia
porque a gente tem essa responsabilidade muito grande, que é do suporte. E as nossas franquias, elas se habituaram lá no começo que elas queriam a técnica e o lead. Ela só queria isso. Me ensina a técnica e me dê o lead. Era isso. Então, a nossa preocupação com o marketing, ela aflorava, e era aflorava. Pessoal, nós estamos chegando nos 10 minutos finais do podcast. E aí eu queria já escutar de vocês visão de futuro, né? Lógico que você não vai revelar tudo, porque também tem a questão de querer sair primeiro. Mas qual é a sua visão de futuro, Helder, para o grupo? E quais são os objetivos na gestão, né, do grupo, com tudo que você está avaliando aí desses dados? Posso finalizar o tema de marketing? Vai. Não dá para a gente falar de marketing sem falar do site, né? Sim. E você estava falando, né? Investir 5 mil aqui, 10 mil aqui. Eu fiquei tentando fazer uma conta de quantos tiros errados a gente deu para desenvolver, né? Porque de cada tiro certo você tem 8 tiros errados que custam muito mais, né? Mas isso aí vai queimar tempo aqui. Eu acho que a gente tem que falar do site. Taiwan, quantos acessos no site a gente tem? Hoje? Mês. Aí a gente tem esse número aqui. É 1 milhão. Não, eu tenho esses números, amanhã eu tenho uma palestra. Mas é ano, é mais de 12 milhões, né, De acessos. De acesso. Porque é o 12 site milhões de acesso ano no site. Um mês o ITC mais de 300 e o Trata mais 400. Mas aí tem meu site, o site do Fukuda, site não sei o que, Grupo Velas, não sei o que, Parará, é 1 milhão. É 1 milhão. Esse... Tomar todos os domínios. Vai 1 milhão. Eu acho que esse, Igor, é o maior ativo hoje de marketing que o Grupo Velas tem. Sim. A gente já fez um estudo recentemente que fala que as conversões mais quentes que a gente tem nas unidades são as que vêm de forma orgânica pelo site. E para você construir uma ferramenta dessa aí, que está rodando há 10 anos, que tem esse volume, você tem que investir muita grana. Então é mais uma entrega para franqueado, né? Eu acho que o site hoje é uma das nossas maiores entregas para os franqueados, né? Bacana. Beleza. Visão de futuro. Visão de futuro. Não vamos. Acho que tecnologia, falar de tecnologia, né? Eu acredito que talvez até num próximo podcast, mas é inevitável. Está aqui. Fez especialização em inteligência artificial. Especialização em inteligência artificial e já fez após em dados. Eu, depois de velho, resolvi fazer o MBA pós-graduação em inteligência artificial. Fantástico. Esse é o futuro. Só que ela com uma visão diferente, né? Essa coisa vai substituir o médico, o fisioterapeuta. Não, a inteligência artificial ela não vai substituir. Ela veio para casar com o bom profissional. Não é à toa que se fala em engenharia de prompt. Faça um bom prompt que você vai ter um bom resultado. O prompt é o ser humano, é a inteligência. O prompt pronto está cheio aí. Não é legal. Não é legal. Ele não resolve o seu problema. Então, o futuro em tecnologia é esse aí. Nós estamos dentro dele, nós estamos construindo, porque nós temos dados. Toda empresa de inteligência artificial ou todo consultor de inteligência artificial que entra na nossa empresa e vê os números que existem no marketing que foram falados aqui, inúmeros, desde criativo, com vídeo, com banner, Instagram, TikTok, Google, como você... Qual a mensagem foi para topo de funil, para o fundo do funil, qual foi a estratégia, qual foi a cor, parará. São inúmeros os números e dados que a gente tem do marketing, como eu acabei de falar. Um dia eu vomitei aqui uns 45 dados, entreguei para o Fernando, te vira, e ele se virou, o Taiwan hoje está aqui por causa disso. A mesma coisa acontece com a performance, com a gestão, são a gestão dos dados. É aí onde a empresa está inserida. Você vai juntar tudo isso e aí é lógico que você vai elaborar o futuro.
nós já temos um bot, eu mesmo tenho o meu bot, a empresa está montando o bot dela, esse bot vai se transformar em um futuro breve em um avatar. Então, tecnologia, estamos dentro... Foi o bot que falou de uma forma carinhosa lá com o teu prestador de serviço Foi lá o da meu, Serra? o meu bot, essa história é bacana. Depois ele conta essa história aí para vocês. Essa história é bacana. Eu fazendo meu bot, ele foi conversar com... Eu meti no meu próprio Zap, e aí estava numa conversa com uma pessoa que estava passando por um problema com um filho e tal, e o meu bot encheu tanto o saco do cara que ele começou a chorar e chegou uma hora e disse, não, doutor, o que eu quero mesmo é ficar só. Ele só faltou, eu não lhe aguento mais, porque o bot chegava junto psicologicamente e tal, ele não estava pronto ainda. Mas, enfim, nós estamos bem inseridos aí no processo de tecnologia, inteligência artificial. Mas o que eu queria falar mesmo, para fazer, para onde a gente vai, qual é o caminho real. A gente, como profissional de saúde, como fisioterapeuta, a gente pensa pequeno. Eu costumo dizer isso, que eu penso pequeno e os colegas ficam admirados. Pô, mas você está dizendo que pensa pequeno, então eu estou ferrado. Mas é isso, é da nossa cultura pensar pequeno. E a gente hoje pensa grande, então nós vamos mudar e começamos a mudar a estrutura de nossas clínicas. Então a novidade aí, fisicamente, material, os detalhes aí é como você falou, a gente não pode dizer, mas muda sim a estrutura a partir de um olhar maior para a nossa profissão, que ela merece e faz sentido, porque tem boas margens. Com certeza. E pode ser dado um spoiler sobre o MobRex ou ainda não é o momento? Não. O MobRex é tão bacana que a gente fez uma pesquisa. Como a gente faz o NPS, e a gente está fazendo uma pesquisa do processo de indicação. É um programa de indicação com o próprio paciente. E o paciente, o que ele mais pediu é um aplicativo de exercício. Então o paciente está ganhando a consciência de que tem que continuar a fazer a prática esportiva e ele quer essa ajuda. E o MobRex veio exatamente a calhar. É um aplicativo onde ele não é um aplicativo de exercício, ele é um aplicativo responsável, ele faz a consulta, ele faz a triagem, ele identifica se o paciente tem câncer, tem infecção ou tem fratura. Dessa forma ele não vai fazer nada, não vai fazer exercício nenhum. Ele passou por essa etapa, ele vai para uma consulta, uma anamnese, onde o paciente vai respondendo ali, é um algoritmo onde a gente sabe se a dor é aguda, é crônica, se tem dor irradiada, se tem instabilidade, se tem atitude antálgica. E aí a gente faz o exame físico também, porque tem vídeos que mostram como testar, e aí no final ele tem o resultado da sua avaliação e um programa de exercício específico, né, para cada paciente. Isso a gente está lançando agora dentro de casa para os nossos pacientes, mas logo a gente solta para o mercado. Já foi premiado, né, já ficou classificado entre os 10 melhores aplicativos aí de um determinado concurso. Outros nós fomos já premiados 2 vezes, já recebemos consultoria de graça. Enfim, sem dúvida alguma, é algo que vem aí, vem forte, diferente dos demais, que vem só o aplicativo de exercício. E você se vira sozinho, né? Embasamento científico, né? Tem um embasamento e tem um algoritmo. E, Fernando, os franqueados e para gestores de unidades próprias, o que é que tem aí de visão de futuro para dados e gestão? Igor, eu acho que a gente está mudando, vem mudando, né? E a cada ciclo de desenvolvimento dessas inteligências artificiais, a gente vai acelerar isso, a nossa capacidade de reação frente à nossa situação atual, né? Então, por exemplo, hoje é o último dia do mês, mas há 20 dias atrás, no dia 10 esse mês, a gente já sabia quanto a gente ia investir
no marketing digital. Como o Helder falou, a gente depende ainda desse meio de captação. Quantos leads a gente projetava até o final do mês, qual é a conversão desses leads em agendamento, qual é o no-show desses agendamentos, quantas avaliações eu tenho em cima desse no-show, qual é o meu faturamento por avaliação e quanto eu estou projetando de receita. Eu já tenho uma projeção do meu custo, já tenho a projeção do resultado. Então, em vez de eu começar a agir quando eu terminei o mês, fiz o fechamento do mês, esse mês foi bom, foi ruim, eu vou começar a agir aqui. Você faz isso no dia 5, você já perdeu 2 meses, o anterior e o que você está entrando. A gente está construindo esse comportamento de tempo de resposta. O Helder fala muito um negócio lá na empresa que é um dia custa uma semana e uma semana te custa um mês. Então, se você tem que tomar uma decisão que você demora uma semana para tomar a decisão, você perdeu um mês. Perdeu. E isso aí é o nosso dogma lá, né? Então, a gente vem evoluindo essa nossa capacidade de reagir às projeções negativas e a gente tem uma meta, tudo é metrificado, tudo é calculado, a gente sabe quantas pessoas a gente alcança, qual é a origem, qual é o tipo de criativo, a gente bota um criativo azul, um vermelho, um amarelo, esse cara fica lá testando lá todos os indicadores e eu acho que a gente é vanguarda em todas as frentes e a gente é vanguarda também em gestão através desses conceitos, né? Para os franqueados, eu espero construir esse ciclo de gestão em tempo real, um aplicativo no celular que ele tenha essa informação. Isso já está em desenvolvimento e fazer o treinamento de ciclo de gestão para ele embarcar nessa jornada junto conosco. Fantástico. Bom, gente, eu acho que diante de tudo isso, não é mais preciso eu justificar por que o ITC Vertebral e o Instituto Trata agora vão franquear para investidores, seja fisioterapeuta, médico, de outras áreas, com todo esse know-how que vocês acabaram de escutar. A franquia ela consegue treinar um gestor, um fisioterapeuta, uma secretária, dar suporte de implantação e fazer tudo o que é necessário para uma pessoa que está com vontade de ver o negócio acontecer e que vai seguir as indicações da franquia, ter sucesso, ter faturamento, ter lucro e ser feliz com muito mais do que R$10 mil por mês de lucro, pois a gente sabe de vários franqueados faturando 30, 40 mil reais de lucro, não de faturamento, e super feliz e querendo montar mais unidades e a gente vai para cima disso. A ideia é construir mais 55 unidades nos próximos anos e com certeza a gente vai chegar. Obrigado por ter assistido a gente. Acompanhe nas nossas redes sociais, pois terão novos episódios e sempre com pessoas trazendo várias ideias, inovações e muito conhecimento para a gente compartilhar.